aí, posso ver com vocês. Eu vou falar sobre o rei Salomão. Salomão era um grande judaico, né? Era visto como sábio. Entre os reis, porém, várias sabedoria de homem como Maniodes, Erbusto. Né? Assim, ele era casado mesmo, com 700 mulheres. Mas fora as concubinas que tinha, que naquela época poderia, né? Salomão era o servo de Deus, só que casou com a egípcia. E aí a egípcia adorava a imagem, até hoje, né? Hoje, se você for ver a história de Salomão, não é tão diferente como o árabe. O árabe, ele pode ter uma vida regrada de mulheres. Só que assim, tem que ter, tem que dar a vida legal para todas. Mas ele era servo de Deus. Salomão foi, né, o rei da Bíblia mais famoso para sua sabedoria. Em primeiro Reis, fala bem claro sobre ele. Sacrificou a Deus e daí mais tarde aparece como sonho. A Salomão era bem legal, era bem. Só que assim, o reino dele foi bem enorme. A família dele foi bem enorme. Eu fico pensando, imagina mil mulheres no seu reinado. Imagina a confusão que era. Salomão, ela tinha filhos, netas, bisnetas. Se até duvidar, até bisneta, até tataranetas. Não chegou tanto, né? Então, assim, Salomão era um cara bem sábio, perante Deus, e sabia o poder de Deus. Ah, de acordo com o relato bíblico, Salomão tinha 700 mulheres e mais 300 concubinas. Foram descritos como princesas estrangeiras, incluindo filhas de Faraó, mulheres malditas, malditas, habitantes, ah, sa- ah, Salomão permitia que as suas mulheres estrangeiras importassem suas adivinhações nacionais, construindo o templo de Astolfos. Então, é complicado. Porque eles adoravam a deuses, não somente Deus, mas outros deuses. Não vamos dar análise, entendeu? Como o exame da Bíblia, né? Chamado de alfa clínica, a história de Salomão caindo na idolatria para influenciar a filha de Faraó e as suas outras esposas estrangeiras. Às vezes, como obras históricas, deuteronômicas, que acreditava ter escrito. E assim, outra coisa também, a riqueza de Salomão. É certo que dentro das seis Antioquia, musas, mansas e musas, império, foi o homem mais rico, porém, na tradição judaica cristã, se encontra Salomão, teria alcançado maior riqueza de todos os reis de Israel, que ele era bastante rico, ele era muito rico. Então, assim, para manter essa mulher, tem que ter muita grana, muita grana.
Imagina Salomão no almoço de família. Eu fico pensando, cara, a confusão que era. Imagina, ou ele ficava doido, né? Porque assim, essa estrangeira adorar outros deuses, fora Deus, né? Porque eles não acreditavam no Deus vivo, eles tinham outros deuses. Então, assim, Salomão, ele, ele era muito sábio. O problema é que ele deixou a outras esposas adorar outros deuses, que foi o fim de Salomão. Mas ele era servo de Deus. Todo mundo condena ele, mas com certeza. Agora sim, falando similar, de Paulo e Salomão, eu acho que Salomão, quando encontra Paulo, Paulo falou: "Você tá doido? Tá doido?" Dizem que a história que Paulo era solteiro. Outros dizem que Paulo é casado. Só que se você vai em Coríntios, fala que eu quero que o homem seja como eu também sou. Agora, assim, se ele for, não foi casado, não, aí é só na mão de Deus, né? Aí a gente coloca assim, e aí? A pessoa que casou muitas vezes e Paulo que não casou nada. Porque Paulo, ele andava ao redor, ele andava, né? Então era bastante para pregar o evangelho. Ele era perseguidor de crente, isso aí, com certeza. Ele era muito perseguidor de crente, não acreditava, né, que Deus é, perseguia crente e matava crente. Depois da conversão, ele fazia tipo, ele tinha tipo missões, ele fazia missões. Então, e aí? É complicado. Salomão tinha 1.000 mulheres, fora as concubinas e fora das soras. Imagina, no caso dele, era quase 2.000 pessoas. Cara, e hoje? Se fosse hoje, será que Deus responde? Será que Deus está contente com a 700, 2.000 pessoas na cabeça? Porque assim, 1.000 mulheres, fora sogra, sogro, tios, tias, contando aí, contando mais ou menos, totalizando, ia ser umas 2.000, umas 10.000 pessoas em cima dele. Coitado, ia ficar doidinho, doidinho. Então, assim, eu acho que o erro da Salomão é permitir que outras esposas acreditavam em outros deuses. Eu acho que o erro maior dele foi esse. Mas, assim, e você? Segue, assim, Salomão tinha 1.000 mulheres. Você não consegue ficar com uma, imagina 700. Cara, 1.000, né? Imagina 1.000 mulheres. Imagina se as quatro tivessem, desculpa eu falar do palavreado, mas assim, com certeza teve filho, né? Aí vamos supor que ele quer namorar com as 1.000. Será que ele aguentaria? Então, assim, eu acho que Salomão era muito sábio. Acho não, ele era muito sábio. O problema que foi esse, o erro de Salomão foi esse. Deixar a egípcia adorar outros deuses. Porque a filha de Faraó, eu tenho que deixar, porque. Só que assim, eu creio no Deus, né? Se a gente crê no Deus, ele pode acreditar em outros deuses. Então, assim, dá o like aí no canal, se inscreva no canal, gostou, tá legal. Um abraço.